Freedom, freedom over me. And before I've been a slave, I'll be buried in my grave. Hey, yes. And go home to my Lord and be free. O ano de 2008 terá sido marcado por eventos de alcance mundial no que tange à unidade entre as igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, CMI, sediado em Genebra, comemora seu 70º aniversário. No último 23 de agosto, uma celebração ecumênica reuniu centenas de pessoas do mundo inteiro em Amsterdã, na igreja de Nieuwerkerk, mesmo local onde a organização foi fundada em 23 de agosto de 1948. Também foi na ocasião desta festa que o Papa Francisco compareceu à sede do CMI em Genebra, em 21 de junho. O Conselho Mundial de Igrejas reúne hoje 350 igrejas, representando 500 milhões de cristãos. A configuração do cristianismo mundial mudou consideravelmente nas últimas décadas. Seu centro de gravidade hoje se encontra claramente nos países do Sul, que reúnem atualmente 2/3 dos cristãos do mundo. Em 2018, pela primeira vez na história, a África se tornou o continente com o maior número de cristãos, à frente da América Latina e da Europa. Além do mais, novas igrejas pentecostais, carismáticas ou independentes experimentam um forte crescimento. Consciente dessas mudanças desde o fim do século XX, o CMI, pela voz do seu secretário-geral, Konrad Reise, lançou um apelo à criação de uma nova plataforma para reunir os cristãos de todas as denominações. Assim, nasceu o Fórum Cristão Mundial em 1998, tendo por objetivo juntar os cristãos vindos de todas as denominações, das igrejas membros do CMI, mas também da Igreja Católica e as novas denominações cristãs. Net4God foi convidada este ano ao 3º encontro do Fórum Cristão Mundial, em Bogotá, Colômbia, de 24 a 27 de abril de 2018. 250 responsáveis de igrejas de 55 países se encontraram em torno do tema Que o amor mútuo permaneça. Através do nosso amor, o mundo conhecerá o único e verdadeiro Deus. Que maior promessa, que maior motivo poderia existir para nós mostrarmos de fato amor a Deus e ao próximo? Este tema toca pessoalmente cada um de nós, membros dessa fraternidade ecumênica internacional, cuja vocação desde o seu princípio, nos anos 2000, é a oração comum e incessante pela unidade dos cristãos. Que todos esses eventos ecumênicos sejam ocasião para que se refaça em nós a oração de Cristo, que todos sejam um para que o mundo creia, e também para renovarmos nosso engajamento em favor da unidade. Nós não podemos nos ver como os cristãos simplesmente habitando nossas zonas de conforto, sem buscarmos a unidade visível. Como pentecostais, nós necessitamos, e nossas denominações necessitam, da profundeza teológica e da experiência de nossos irmãos e irmãs da comunidade ortodoxa e da comunidade católica romana, que tem esses 2000 anos de igreja. O Fórum Cristão Mundial desafia as igrejas históricas, incluindo nós, católicos, a reconhecer a obra de Deus nas novas comunidades e levá-las a sério.
Eu creio que é uma ótima ocasião para discernirmos o que Deus tem feito desse mundo. E também na igreja. A igreja está em mudança. O mundo se altera e as igrejas estão mudando. Essas 250 pessoas reunidas voltam aos seus países, às suas responsabilidades, às suas igrejas e congregações. E eu creio que elas voltam mudadas, surpreendidas, pois Deus trabalhou no meio de nós. O Fórum Cristão Mundial, FCM, segundo as palavras da Declaração de Propósitos, adotada durante o primeiro encontro mundial em Limuru, no Quênia, em 2007, é um espaço aberto onde os representantes de um amplo espectro da Igreja e de organizações cristãs que confessam o Deus Trinitário e Jesus Cristo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, podem se encontrar para promover o respeito mútuo, para estudar e abordar juntos os desafios comuns. O FCM reúne em um único lugar a mais ampla faixa de representantes do cristianismo mundial nos dias de hoje. Bogotá é ainda somente o terceiro encontro mundial deste fórum e o primeiro encontro em um país sul-americano. Nós queremos fomentar o diálogo, ter um espaço para as discussões entre aqueles que têm historicamente se envolvido no movimento ecumênico e aqueles que não, e com frequência aqueles que não participaram do movimento ecumênico têm suspeitas a seu respeito. Assim, nós estabelecemos o que chamamos de princípio do meio a meio. Nós sempre tentamos ter em um Fórum Cristão Mundial 50% de participantes vindo do movimento ecumênico histórico. Esses seriam das igrejas ortodoxas, das igrejas protestantes, da comunhão anglicana e da Igreja Católica. E os outros 50% vindo, como se poderia dizer, das novas igrejas, as igrejas que vêm do movimento evangélico, surgidas nos séculos XVIII e XIX, e aquelas dos movimentos pentecostais e carismáticos do século XX. Uma grande parte do que se passa no Fórum Cristão Mundial se dá em pequenos grupos, em torno de mesas, na partilha de uns com os outros. O que tem acontecido na sua comunhão, o que está acontecendo na minha, como podemos nos compreender melhor. Nós sabemos quando se conhece alguém e você tem uma relação com essa pessoa, é difícil lutar contra ela. Assim, de muitas formas, o Fórum Cristão Mundial ajuda a dissipar a animosidade entre os movimentos e pode nos mostrar um caminho no qual possamos trabalhar unidos com mais frequência no futuro. O Fórum Cristão Mundial nos oferece algumas metodologias que são mais adequadas. Eu diria como uma abordagem não ocidental de como se discernir a verdade e como se engajar nas relações, o que passa pela partilha de histórias sentadas lado a lado. E por meio das histórias, começar a discernir o mundo, a verdade, a discernir as relações. Assim como o cristianismo tem se expandido particularmente no Hemisfério Sul, a Federação Luterana Mundial deixou de ter suas igrejas maiores na Europa ou na América do Norte. E nossas maiores igrejas agora se encontram na África. Eu penso que fazemos bem em nos aproximarmos um pouco dessas metodologias de discernimento e entendimento mútuo, de caminhada conjunta, de fala de um ao outro de um jeito diferente e não apenas uma partilha abstrata de ideias, que eu ainda penso ser importante, mas, sobretudo, uma partilha de histórias. O Fórum Cristão Mundial foi muito marcado desde a origem por algo essencial, que foi o método do encontro, a saber como eu encontrei Cristo, como Ele me encontrou e o que Ele mudou na minha vida. Isso marcou o Fórum desde a sua origem e ainda acontece hoje. Anne-Cathy Graber é pastora da Igreja Protestante Evangélica Menonita
e membro do Fórum Cristão Mundial desde 2009. Irmã consagrada na Comunidade do Caminho Novo, ela é notadamente contitular da cadeira de Teologia Ecumênica, lançada em 2018 pelo Centro de Sèvres, Faculdades Jesuítas de Paris. Ela compartilha conosco como a graça vivida no Fórum Cristão Mundial nos dá as chaves essenciais para o engajamento ecumênico nos dias de hoje. Quando tentamos responder juntos à questão quem é Jesus Cristo para você, para mim, o que Ele fez na sua vida, podemos até pensar que é uma questão banal, mas o importante é que acontece uma transformação no olhar. Eu não mais vejo o outro da mesma maneira. Não o vejo como alguém de fora, distante ou mesmo um inimigo, e nem mais sou indiferente a quem ele é ou à igreja a qual ele pertence. É uma espécie de conversão, nossa conversão, que faz com que o outro se torne verdadeiramente um irmão, uma irmã, um amigo. E neste momento o ecumenismo toma uma outra forma. Ele não é mais apenas um discurso. Nós não estamos mais simplesmente apresentando nossa tradição, tentando convencer o outro, mas estamos principalmente escutando o que ele nos diz sobre Cristo, o que ele carrega de singular a respeito do Evangelho. E neste sentido, eu preciso mesmo do outro, preciso das outras tradições para entender melhor o que é a verdade plena a qual nós somos chamados. Just sing, praise God. Let's sing it once more. Hallelujah. Hallelujah. A fé cristã é profundamente relacional e, por consequência, profundamente dialogal. Não porque nós queríamos, mas porque Deus quer se relacionar conosco e Deus deseja estar nesse diálogo. Assim, mesmo que não quiséssemos, por sermos seguidores de Cristo, por estarmos engajados na missão divina em Cristo, não teríamos outro caminho a não ser nos engajarmos nesse grande diálogo que Deus deseja promover em Cristo com a humanidade e avançarmos na busca desse diálogo e nas relações. Para mim, uma das coisas mais importantes durante essa semana foram os tempos de leitura das Escrituras e de oração e louvor em grupo. Eu amo a adoração na Igreja Ortodoxa, mas louvar com cristãos de outras tradições, acompanhando seus estilos, ler as Escrituras com eles e ouvir suas reflexões tem sido uma experiência maravilhosa. A passagem que lemos essa semana sobre a ressurreição, sobre o caminho para Emaús e a descoberta dos discípulos de Cristo, realmente vive e está caminhando conosco, abrindo-nos as Escrituras, foi uma tremenda bênção para mim. Outra coisa muito importante para mim foi poder perceber como é simples organizarmos um tempo de oração conjunta entre igrejas diferentes. Toda noite, nós organizamos, em pequenos grupos, um período de oração conjunta, e a leitura bíblica se mostrou mais que suficiente. Nos encontrarmos em torno de um mesmo texto e, em vez de entrarmos em debate sobre este ou aquele ponto, simplesmente nos deixarmos tocar pelos gestos de Cristo, por uma palavra ou um gesto dos discípulos ou das pessoas que foram curadas, que precisavam de cura. Simplesmente isso, me colocar à escuta da palavra e dizer o que me toca. Os momentos de oração pelas manhãs também foram, é claro, muito importantes durante o encontro. Eu creio que são momentos muito particulares, onde vemos como somos ignorantes a respeito do próximo, como desconhecemos a língua do outro, como ele se expressa, como ele se dirige a Deus. Foi surpreendente para mim ver igrejas muito tradicionais, não carismáticas, entrar, ou pelo menos se deixar tocar pelas orações animadas pelos pentecostais. E também de ver como podemos ser tocados. Eu penso em meus irmãos e irmãs pentecostais que ainda estão muito admirados por terem visto os católicos orarem em línguas, por exemplo, já que a renovação carismática católica estava presente e conduziu um dos momentos de oração. Nisso também há conceitos que caem por terra, ideias pré-concebidas que se desfazem. O Fórum Cristão Mundial é um verdadeiro incubador de unidade.
Ele permite o encontro entre as diferentes denominações religiosas em um clima de confiança mútua para discutir, por exemplo, sobre as feridas que as igrejas causaram umas às outras ao longo da história. Ao contrário do ecumenismo polido que arranha as superfícies, esses encontros favorecem uma reflexão muito mais profunda. O ecumenismo na América Latina é ainda bastante difícil de ser aceito pela maioria das igrejas. Nesse sentido, eu acredito que há ainda um caminho a ser percorrido para tentar entender que entrar em uma relação interconfessional não significa negociar as nossas convicções, mas sim aprender o que o Senhor está fazendo em outros lugares. We cannot be content with polite ecumenism. Quando o documento final insiste em dizer que nós não podemos nos contentar com o ecumenismo polido, significa também que o ecumenismo não é se acomodar ao status quo, em que isso vai ser um tipo de conciliação, ser conciliadores uns para com os outros. O ecumenismo é muito mais que isso, porque nele existe a noção de reconciliação. Nós adoramos falar de comunhão reconciliada, nós buscamos uma comunhão reconciliada, mas isso significa realmente um trabalho de reconciliação. Essa é a razão pela qual o ecumenismo diz respeito ao conjunto da humanidade. Não é somente para o bem-estar ou para o bom convívio entre as igrejas. É muito mais amplo que isso. É pela humanidade inteira. E o Papa realmente lembrou há algumas semanas, em julho, no Conselho Ecumênico das Igrejas, dizendo que não é para perder de vista esse ponto. É nossa responsabilidade simplesmente porque nós fizemos a escolha de não parar quando existe uma divergência, mas realmente fazer a escolha do diálogo e jamais aceitar uma fraternidade rompida. A longa história do cristianismo, desde 2000 anos até agora, vai certamente conduzir à unidade entre os corpos da igreja, porque o Senhor nos pediu isso, ou, na verdade, Ele pediu ao seu Pai Celeste por nós quando Ele disse: Ó Pai, eu quero que aqueles que me deste sejam um, como nós somos um. Isso não é para negar que existem feridas no corpo único da igreja. Existem, infelizmente, diversas igrejas e várias divisões. Isso não é o resultado de um arranjo divino, nem de uma vontade divina, mas de uma construção humana e de uma vontade humana. Durante o segundo dia do encontro, foi abordado um desafio que as igrejas são chamadas a enfrentar juntas: o desafio da discriminação, da perseguição e do martírio em nome da fé, que foi objeto da Conferência de Tirana, em 2015. Para viver de forma autêntica a vida de discípulo, devemos estar prontos a seguir Jesus até dar a própria vida como Ele o fez, assim como foi enfatizado na conclusão da conferência em Bogotá. Uma homenagem emocionante foi prestada a dois bispos, Mor Gregorius Yohana Ibrahim, membro do Fórum Cristão Global desde o começo, e o arcebispo Boulos Yazidi. Ambos foram resgatados da Síria 5 anos atrás. Essa deve ser a grande questão da atualidade. Estamos construindo uma geração de cristãos, jovens homens e mulheres, cuja fé é forte o suficiente para ir até a morte? Eles serão como a primeira geração de cristãos que doaram suas vidas porque acreditavam em Jesus? Eu quero destacar como algo que foi importante para a minha experiência, que eu fui convidado pelo Fórum para ir para a Albânia em 2015. E uma coisa me comoveu profundamente foi ver a expressão de um desses bispos que veio da Síria, comentando que quando o ISIS chegava nas comunidades, eles não perguntavam quem era evangélico ou católico, ortodoxo ou anglicano. Simplesmente por seguir Jesus, a vida deles estava em risco. Isso impactou profundamente a minha vida, e eu
descobri que existem mais motivos para seguirmos juntos do que para estarmos separados. With tenderness of heart, with openness of spirit. And we say, thanks be to God. O que eu mais vi depois de 10 anos e que mais estava marcado dessa vez aqui em Bogotá, como algo quase natural, normal, é a dimensão da igreja. A dimensão também das nossas teologias, nossos diferentes diálogos ecumênicos oficiais. É verdade que isso foi um momento muito importante quando percebemos que talvez, da forma como nós estamos juntos, nós podemos ser um laço de recepção dos diálogos ecumênicos. Eles não são reservados aos especialistas. Durante o encontro, foi invocado também a Declaração Comunitária sobre a Justificação, assinada inicialmente em 1999 pela Igreja Católica e pela Federação Luterana Mundial. Em 2006, o Conselho Metodista Mundial igualmente assinou esse documento de consenso teológico que trata sobre a salvação e a justificação pela fé. A Comunhão Mundial das Igrejas da Reforma e a Comunhão Anglicana se associaram oficialmente à Declaração sobre a Justificação em 2017, na ocasião do aniversário de 500 anos da Reforma. Me parece que é também muito importante que sejam apresentados dessa maneira diante da Assembleia do Fórum Internacional Cristão, talvez em particular diante das igrejas que não são acostumadas a fazer diálogos teológicos dessa natureza e que não compreenderam a importância de dialogar sobre a questão da graça, de ser salvo pela graça, pela fé somente. Na mensagem às igrejas, entregue ao fim do encontro em Bogotá, os participantes declararam: nós nos encorajamos a permanecer unidos no amor mútuo de Jesus Cristo e a caminhar juntos. Nós desejamos partilhar e fazer crescer a alegria que nós sentimos em Bogotá, ao ampliar a experiência do Fórum Internacional Cristão rumo às iniciativas regionais e locais enraizadas nos laços que vivemos. Foi assim que, no final de outubro de 2018, foi organizado o primeiro Fórum Cristão Francofone em Lyon. O objetivo do movimento ecumênico é aprender a caridade, o amor, a solidariedade e como eu posso mobilizar todos os outros irmãos e irmãs cristãos do mundo inteiro a levar em conta os desafios comuns aos quais somos confrontados atualmente na sociedade global ao redor do mundo. Me parece que isso que vivemos aqui no Fórum Internacional Cristão, aprendendo como trocar ideias de maneira simples, é algo acessível a todos. Não diz respeito apenas aos grandes líderes das grandes denominações cristãs, mas um simples exercício cotidiano para todos nós. Eu acredito que, enquanto cristãos, nos nossos corações, nós desejamos fazer a diferença e nós sabemos muito bem, através das Escrituras, que temos algum impacto quando trabalhamos juntos. Nossa unidade não é uma unidade apenas pelo bem de nos unirmos, mas para a credibilidade do nosso testemunho. Se você é realmente apaixonado pela Boa Nova, você quer juntar forças para fazer isso com os outros, sabendo que se nos unirmos temos muito mais credibilidade, se nos unirmos temos mais recursos, se nos unirmos não desperdiçamos esforços, se nos unirmos nós glorificamos a Deus. Para visualizar a jornada à frente, faço-o com tremenda humildade, porque realmente não sabemos como Deus está nos guiando.
Se nos últimos 60 anos passamos da quase total negligência em relação um ao outro, nos ignorando, e agora todas as igrejas sentam-se na mesa discutindo com grande abertura nossos pontos em comum e nossas diferenças, trabalhando juntos e rezando juntos, como fizemos muito nesses últimos dias aqui. Se isso foi conduzido por Deus, em poucas décadas, todo o futuro do que Ele poderia fazer, como o Papa Francisco diz, Deus é um Deus de surpresas. E então, Ele nos lembra de que estamos em uma jornada e onde estamos hoje não será onde estaremos no futuro. Le rassemblement de Bogota, finalement, pose une question concrète, d'une certaine manière. O encontro em Bogotá finalmente coloca, de certa maneira, uma questão concreta. Ou bien est-ce que Será que esse encontro foi unicamente em Bogotá, pelo Fórum Internacional Cristão? Ou será que ele vai ainda mais longe? Ele me alcança na minha própria realidade regional ou local? O passo desse ano pode ser bastante singelo. Visitar uma igreja que eu jamais visitei e rezar em outra igreja. Talvez possa ser convidar um cristão de outra religião para uma partilha sobre as nossas vidas. Por que não? Por que não também propor uma leitura bíblica comum? São des moyens très simples. Essas são maneiras bastante simples de sair do ecumenismo polido e não somente fazer um encontro por ano, mas também ter iniciativas que façam crescer uma fraternidade entre nós. Et qui fasse grandir une fraternité vraiment entre nous. Da Carta aos Romanos. Amai-vos mutualmente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Continue a nos reunir no amor mútuo por Jesus Cristo. Nos fortifique na fé que partilhamos e nos ajude a sermos testemunhos proféticos por um mundo que sofre. Nos mostre quais os passos concretos que podemos dar para ir ao encontro das outras igrejas e ilumine as diferentes confissões religiosas nas próximas etapas a percorrer neste caminho de unidade.